Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre livros da área de engenharia mecânica. Eu dividi em 8 linhas, então eu tenho 8 grupos de livros. As literaturas básicas vão convergir por as linhas de livro com enfoque em engenharia mecânica. Então durante o vídeo vai ter alguns segundos que eu vou estar pegando esses livros, então tá um pouquinho difícil de editar. Espero que compreenda essa dinâmica aí. Então pessoal, falando em engenharia, não tem como a gente começar pela linha fundamental, que é a linha de cálculo, a linha matemática. Então vou pegar esse primeiro grupo de livros aqui. Então pessoal, começando, a gente tem que ter uma base. Então começa com o livro de pré-cálculo, fundamenta sua base matemática, revisa os conceitos do ensino médio, ensino fundamental. Esse livro é muito interessante. Então, primeira dica, livro de pré-cálculo. Depois, a gente entra na linha de cálculo. Então, já tem um vídeo no canal dizendo sobre literatura para cálculo. Os dois que eu utilizei, que eu gostei muito, foi o Leitod e o Thomas. Eu gosto mais da didática do Thomas, então o Leitod tem uma complementação. O legal é que ele trabalha com geometria analítica. Então, isso pode ser um diferencial. Então, você vai ter que pegar o livro de cálculo 1, depois cálculo 2. Alguns chamam de cálculo A e B, então depende um pouquinho do autor. Depois da linha de cálculo, a gente começa com o complemento, que é a parte de geometria analítica. Trouxe esses dois livros. São dois livros muito bons. Aqui a gente tem geometria analítica, aqui a gente tem vetores de geometria analítica. Um dos autores, o Interler, é o mesmo, os dois livros. Esse aqui tem um complemento do Steinsbruch. Excelente livro. Depois a gente vem com a linha de álgebra linear. Então a gente tem um clássico que é o Boldrini. Um livro muito bom é o Anton. E temos um clássico também que é o Kuhlmann. Como o pessoal de computação gosta muito, o pessoal de engenharia gosta também bastante do Anton. Então fica entre esses três livros aí, parte de álgebra linear. Depois disso, a gente vem um livro de cálculo numérico. Depois de cálculo numérico, temos equações diferenciais. Então, começa a partir de EDO e EDP. Beleza? Para resolver os problemas, a gente vai ter que utilizar, como a gente já viu em cálculo numérico, a gente vai precisar também de métodos numéricos para resolver esse livro, que é um livro completo, mas normalmente as faculdades abordam métodos numéricos e cálculo numérico. Então, esse aqui é só fundamentos, é interessante para quem está nos primeiros períodos, e quando for precisar de utilizar métodos, esse aqui é muito interessante, que dá uma revisão também em algumas partes de cálculo numérico. Então, pessoal, essa foi a linha de matemática, a base de matemática para engenharia. Agora eu vou pegar os livros da área de mecânica. Vamos lá? Não de engenharia mecânica a fundo, né? Mas a parte de mecânica no geral. A gente começa com a parte de física 1 mecânica. Então, aqui eu trouxe dois, que é o Moisés e o Halliday. Então, para os cursos de física, uma parte vetorial bem forte. O Moisés, ele é bem interessante. Para a de engenharia em geral, eu gosto mais do Halliday. Então, aí vai variar um pouco, né? Dependendo da área que você for trabalhar, você vai precisar de probabilidade estatística, não tem jeito. Mas, para ensaios mecânicos, é interessante ter essa base de estatística para a gente fazer uns relatórios e tratar os dados, né, experimentais. Depois disso, a gente entra em estática. Então, gosto muito do autor Hibbeler. Depois de estática, a gente vem na linha de dinâmica. E dinâmica acontece igual que aconteceu com Física 1. A gente tem aqui dois livros, então o que se assemelha ao Halliday seria o Dinâmica. Ele é bem... Esse livro do Hibbeler aqui, ele é bem prático. Tem os exemplos e tal, ele é mais didático. Só que o Tenenbaum tem uma abordagem vetorial mais pesada, então mais aprofundada. Aí fica nessas duas linhas. Para a linha de engenharia, o Hibbeler ele vai estar bem satisfatório. A vantagem do Tenenbaum é quando a gente vai, por exemplo, seguir na área de vibrações mecânicas, essa parte de modelagem, como ele aborda de uma maneira mais pesada,
fica mais fácil a gente fazer modelagens em vibrações mecânicas. Mas também vai depender de como os professores vão levar o curso de vocês. Mas para revisão, eu acho bem interessante o Ribble, para a área de engenharia em geral, e para uma abordagem mais de modelagem, o Tenenbaum. Continuando aqui na parte da mecânica, a gente vai chegar lá em resistência dos materiais. Então, também que trouxe o do Ribble. Como você vai se acostumando às vezes com um autor e da maneira que ele coloca o conteúdo, fica mais fácil você ter uma dinâmica de estudo. Então, é interessante também você manter um autor, mas não pode também se vendar para autores clássicos, jogo de qualidade superior em alguns títulos. Então, não tem jeito. Mas resistência de materiais, o Ribble é um clássico. Então, pessoal, aqui a gente tem a parte estrutural mecânica. Agora eu vou pegar a parte de térmica, de energia, né? Termodinâmica. Também começando, tá vendo? A apresentação está sempre começando um livro básico. Então, a teoria básica. Aqui a gente começa com o livro de Física 2, Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Mesma coisa, o Halliday. Aqui nós temos 2 livros na área de termodinâmica, o Cengel e o Zonta. São 2 livros muito bons. Eu me adaptei melhor à didática do Cengel. Então, aí vai variar um pouquinho de cada um para cada um. Mas são 2 livros interessantes. Depois dos livros de termodinâmica, nós temos 2 livros que eu indico trabalhar em paralelo, que é um livro de mecânica dos fluidos e um de transferência de calor e massa, um livro de apelido de Transcal, né, em McFlu. Aqui eu trouxe o Cengel e o Encrópera. São 2 livros muito bons. Então, a linha mesmo do Cengel aconteceu. Eu gostei do livro de termodinâmica, me adaptei bem à didática dele. Fui seguir a mesma linha do mecânico dos fluidos. Poderia ter escolhido o Ribble, mas por opção eu preferi o Cengel. Outros livros muito bons mecânicos dos fluidos é o Young, o Fox, o White. Então, existem diversos títulos, você vai dar uma olhada na biblioteca, qual que você vai se adaptar melhor. Ou qual o professor faz a lista de exercícios também. Isso é algo que influencia demais. Nessa linha de mecânica, tem 2 livros que eu acho bem interessantes. Compressores, pneumática e hidráulica. É bom dar uma lida nesses 2 livros, que é bem importante para complementar essa área aí na área de engenharia mecânica. Então, são um outro livro também que não tenho aqui, mas é interessante, é um livro de bombas hidráulicas, também para completar essa parte de mecânica mole. Feito isso, pessoal, agora a gente vai para a terceira linha básica, que é a linha da Física 3, a parte de elétrica, eletromagnetismo. Depois disso, a gente tem circuitos elétricos. Esse do Alexander é um livro muito bom, Fundamento de Circuitos Elétricos. Tem bastante exemplo, bastante aplicação e bem interessante. Depois disso, a gente vem aqui, olha, com o OGATA, Engenharia e Controle Moderno. Você pegando a linha de engenharia mecânica, a gente vai trabalhar muito com modelagem. Então, a gente precisa de modelar os sistemas. Então, é muito interessante você ter uma base boa num livro de dinâmica, para você ter uma base boa em vibrações mecânicas, para você poder modelar os sistemas mecânicos. Também uma modelagem inteira boa em transferência de calor. Então, para você pegar esse livro aqui com enfoque de mecânica, você tem que ter uma base em vibrações mecânicas, transferência de calor e mecânica dos fluidos. Então, esse livro aqui também vai te ajudar, mas aí dá uma abordagem mais para o pessoal de engenharia elétrica. Então, vem com essa base que eu comentei, vocês vão aproveitar melhor essa área de controle. Depois a gente vem para a área de instrumentação. Esse aqui é um livro clássico de instrumentação, do Dr. Daly, o Halliday e o McConnell. Depois, é interessante, aí já é só para dar uma lida, os princípios de mecatrônica. Hoje não tem como falar de microcontroladores, não falar de Arduino. Então, um livro também interessante é um livro de Arduino. Então, aqui eu trouxe o Arduino básico. E também dá uma lidazinha em robótica. Então, são evoluções, são
tecnologias que já estão hoje no nosso dia a dia, já está inserido nas empresas, então tem que dar uma olhada nisso, tem que estar pelo menos ambientado com a tecnologia e essas tecnologias novas. Beleza, agora vamos para linhas. Vou chamar aqui de linhas complementares, pessoal. Então, o primeiro livro. Esses livros, pessoal, da linha complementar, ele vai se encaixando durante toda uma graduação, a vida acadêmica de vocês. Então, não são livros que, igual lá, matemática, você vai seguir aquela linha de livros. Esse, às vezes, você vai precisar de uma noção básica de um outro livro. Então, a ordem cronológica desses daqui está meio aleatória. Então, é claro, Introdução à Engenharia é o primeiro livro que você tem que ler se você não conhece a área de engenharia mecânica, de engenharia no geral. Então, esse livro que é interessante, ele vai falar um pouquinho da vivência acadêmica, o que acontece na faculdade, quais são as áreas e como funciona. É interessante esse livro. É um livro introdutório à área. Não tem como falar de engenharia e não falar de desenho técnico. No caso aqui, ele é focado para engenharia mecânica no geral, desenho básico, desenho técnico. Depois nós temos um CAD, aqui eu trouxe o SolidWorks, que eu acho que é uma das ferramentas muito úteis para o engenheiro mecânico. E no caso do SolidWorks, ele tem uma gama de ferramentas que vão suprir a maioria das áreas de engenharia. Quer dizer, a maioria da área de engenharia mecânica, né? Então, não é um livro muito específico. Quer dizer, não é um software muito específico. Ele consegue te dar ferramentas que você pode trabalhar em diversas áreas. Diferente de outros softwares específicos só para um segmento na área de engenharia mecânica. Então, esse é o Solid, o Fusion, são softwares que são interessantes vocês darem uma olhada. Então, tem que ter um CAD também. Tecnologias novas, prototipagem rápida, é interessante. Hoje a impressora 3D já é comum, muitas pessoas já têm em casa. Não tem como falar de engenharia e não falar de economia. Tem que ter uma base em economia. Você vai vender produtos, você precisa entender um pouco de como é o mercado e também um pouquinho da parte financeira. Então, aqui eu trouxe matemática financeira para ter mais como sendo uma ferramenta de consulta. Aqui está sem uso de calculadoras financeiras, então você pode estar criando planilhas no Excel ou alguns softwarezinhos. E falando em Excel, se você não tem uma noção de Excel básica, pega um livro de Excel básico. Se já tem uma noção, acho que o Excel avançado você já vai conseguir suprir suas dúvidas. Então, Excel é super importante. Administração também, vocês vão trabalhar em empresas que vão ter uma organização, vão ter uma hierarquia. É bom você ter uma ideia de como funciona uma empresa, se você não conhece. Não tem como falar de engenharia e não falar de projeto. Então, ou você vai gerenciar ou vai estar inserido nesse contexto. Então, esse aqui é um livro bem pesado para gerenciamento de projeto. Complementa bem a parte administrativa, mas super importante. Falando em projeto, a Microsoft tem a solução, que é o Project. Então, um livro também que é bem interessante vocês dar uma olhada nesse software para ter uma ideia de quais são os recursos que podem ter. Às vezes você pode estar aplicando isso na sua empresa ou no futuro. Depois, outro livro complementar, super importante. Falou de métodos numéricos, cálculos numéricos. Você vai ter que programar alguma coisa. Então, você pode escolhe uma das linguagens para você aprender, pelo menos uma ou duas. No caso aqui, eu trouxe o C Sharp. Então, ou você pode usar um C, um C++, ou um Python. Então, tem várias linguagens, escolhe uma. Ou, normalmente, escolhe um C, ou um Python e um MATLAB, um Scilab, um Octave, uma linguagem mais matemática. Depois, no final, você vai ter que fazer um TCC ou um artigo. Então, metodologia científica. Existem outros livros também, um livro de TCC, super importante. Então, essa, pessoal, foi a linha de complementar a área de engenharia. Agora, a gente vai começar, depois com essas bases, a gente vai convergir para a linha de mecânica. Então, deixa eu pegar agora o livro de engenharias mais voltados para projeto.
Nessa linha, eu trouxe uma base, para quem for trabalhar com estruturas. Então, análise de estruturas, super importante. Depois nós temos elementos de máquina de Stigling. Então, engenheiro mecânico tem que saber muito bem sobre os elementos de máquina. Livro super importante. Depois disso, nós temos um outro também elemento de máquina, só que em projetos mecânicos, do Mott. Um livro também bem interessante, mas eu prefiro a didática do Stigling. Então, mesmo ele tendo projetos mecânicos, eu prefiro o Stigling e um livro de projetos mecânicos, que é o Norton. O Stigling também tem um livro de projeto de máquina, mas, no meu ponto de vista, eu gosto dessa combinação, né? Stigling e Norton. Existem outros livros, deixem aí na descrição do vídeo, deixem no seu comentário, para ajudar outras pessoas com a sua opinião também. Feito isso, pessoal, a gente vai ter agora os livros de projetos que são mais voltados para consulta. Então, manual de tecnologia automotiva, para quem for para a área de automotiva, também dá uma ajuda na área mecânica em geral. Temos os handbooks, que são os dois aqui. Um que é o Double e esse Machineries Handbook, que é um clássico. Então, são livros mais de consulta, não são livros didáticos como os outros. E também aproveitei e trouxe também esse livro aqui, que é o Técnica de Manutenção. Que às vezes você vai ter que identificar por que o equipamento não está durando, ou eu quero aumentar a vida útil desse equipamento, quero ter um controle maior sobre um processo. Então, é um livro bem interessante. Pessoal, espero que tenham gostado desse tour que a gente fez aqui com os principais livros. Vou deixar esses dois aqui, que eu acho super interessante. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, aguardem as novidades. Devo fazer alguns vídeos a mais sobre livros. O livro que vocês quiserem que eu faça um review mais aprofundado, só deixar nos comentários que a gente tenta fazer mais à frente. E o próximo vídeo que eu devo fazer sobre livros provavelmente deve ser o top livros de engenharia mecânica, que eu acho que vai ser interessante também. Pessoal, até a próxima.